Vamos lá, galera. Nossa última aula de eletromagnetismo, a gente falou sobre força magnética em cargas, beleza? Coloquei um já vimos aqui, ó, só para a gente dar uma aquecida e lembrar do assunto, tá? Força magnética em cargas, ela é dada pela regra da mão esquerda. Faça um bom vestibular, lembra disso? Força, campo magnético e velocidade, tá? Vem aqui nesse exemplo, o campo magnético está com um símbolo X, X é entrando no quadro. Então pego o meu indicador e aponto para o quadro. Sem mexer mais o meu indicador, não mexo mais o indicador, o dedo do meio tem que acompanhar a velocidade é para baixo. Giro o punho, boto o dedo do meio para baixo. O meu dedão ficou direcionado para a direita. Então vai aparecer aqui uma força magnética para a direita e a partícula executa uma trajetória curvilínea, beleza? Foi o tópico que a gente falou na semana passada ou simplesmente na aula anterior. Como que eu calculo? Quer ver bem o seno de θ, né? Carga, velocidade e campo vezes o seno do θ, e o θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Caso essa partícula seja lançada de modo perpendicular, ela vai fazer uma trajetória curvilínea, que eu mostrei no último vídeo para vocês as aplicações disso, na trajetória das partículas, física de partículas e tudo mais. E aí você vai usar o Rashid. Rashid me vê um kibe. Raio, massa, velocidade, carga, campo. Essa partícula vai ficar girando nessa trajetória. O tempo de giro é o período 2πm sobre QB. Deduzi tudo na nossa última aula. Rashid me vê um quibe, tem 2 pimentas no quibe. Beleza? Esses foram os assuntos abordados na semana passada. Agora, o que acontece caso essa partícula lançada não seja lançada na perpendicular, seja lançada obliquamente, tá? Coloquei aqui um exemplo para vocês. Campo magnético e uma velocidade oblíqua. O que eu devo fazer para fazer o estudo dessa trajetória é decompor essa velocidade. Eu decomponho essa velocidade em Vx e Vy, certo? Decomponho em Vx e Vy. Vx é paralela ao campo. Se é paralela ao campo, não interfere na trajetória da partícula. Vy é perpendicular ao campo. Tá? Então esse Vy aí sim interfere no movimento da partícula. Bom, qual é o ângulo entre o campo e a velocidade? O ângulo entre o campo e a velocidade é esse daqui, ó. Θ. Esse é o ângulo entre o campo e a velocidade. O campo está na horizontal, velocidade está aqui, esse é o ângulo θ. Fazendo a decomposição, o Vx está com o ângulo. Com o ângulo, nós usamos a função trigonométrica cosseno. O Vy está sem o ângulo. Sem o ângulo, nós usamos a função trigonométrica seno. Então, a decomposição fica Vx, V0 vezes o cosseno de θ, e Vy, V0 vezes o seno de θ. Está aqui, ó. Essa é a decomposição que a gente tem que fazer. Perfeito? Aí, cara, o Vy vai fazer essa partícula girar. Porque se eu fizer a regra da mão esquerda, indicador para lá, dedo do meio para cima, deu uma força magnética entrando. Então, se eu quiser representar a força magnética aqui, ó, força magnética. Vai ser entrando no quadro. Aí a partícula começa a fazer isso. Ó. Ela está subindo, acompanha a minha mão. Vai fazendo isso daqui, ó. Ela vai fazer esse círculo. Só que além de fazer esse círculo, ela continua indo para frente. Ela vai para frente. Beleza? Então, o que nós temos é o seguinte. Qual é o raio desse círculo? Ou qual é o período desse círculo? O raio desse círculo é M. Só que agora eu não uso V. Eu tenho que usar Vy, que é V0 seno. V0 seno de θ sobre a carga dela vezes o campo. Porque é só o V0 seno que interfere. Beleza? Então, aqui não é nem V0, né? É só V. Eu chamei de V. Aqui é V, ó. Tirou o V0, aqui é V. Tá? Aí.
Esse é o raio. Ah, e se eu quiser o período? Bom, o período eu vou ter que substituir esse V por ômega R. Ah, então vamos substituir, vamos lembrar, ver como é que fica? Então vai lá. R igual a M. Tá, no lugar do V vai ficar ômega R vezes o seno de θ dividido por QB. Corta o R. No lugar do ômega você coloca 2π sobre T. 1 é igual a M. 2π sobre T, QB. E aqui continua o seno. Ó. Então, no lugar do ômega, 2π sobre T. Agora isola o período. Período é igual 2π M seno de θ sobre QB. Então, para o caso de uma trajetória helicoidal, as fórmulas Rashid-Mivon-Kibbe e tem 2π no Kibbe ficam multiplicadas pelo seno de θ. Certo? Pelo seno de θ. Θ é o ângulo de inclinação. Fechado? Legal. Trajetórias, partículas lançadas em trajetórias oblíquas. E o Vx, professor, serve para quê? O Vx, de repente, o cara pergunta qual que é o deslocamento no eixo x dessa partícula. Vx, ΔX pelo tempo. Tá? Então, você continua normalmente aí. Continuando no trabalho de força. Força magnética em fios. Tá? Então, a gente já sabe que uma carga lançada num campo sente a ação de uma força magnética. Será que um fio jogado dentro de um campo sente a ação dessa força magnética? É isso que a gente quer saber agora. Então, vamos lá. Coloquei um campo magnético restrito à região amarela. O campo magnético está entrando. E montei um circuito elétrico. O gerador, uma resistência e a corrente elétrica está no sentido anti-horário. Essa é a corrente elétrica. Ela sai do polo positivo do gerador. Lembra da regra da mão esquerda? Faça um bom vestibular. O V é velocidade da partícula. Você vai trocar por corrente elétrica. A velocidade da partícula é só trocar por corrente elétrica. Então a regra ali na pontinha do quadro, ó, vai ficar I, B, I. FBI. Tá? Força, campo, corrente elétrica. Tá? FBI, Polícia Federal dos americanos. Beleza? Faz FBI aí e vamos ver para que lado que esse fio vai sentir ação de força. Ó, campo magnético entrando. O dedo do meio tem que estar para lá. Gira o punho para lá. E o dedão deu para baixo. Então esse fio vai sentir uma força magnética para baixo. Tá aí, ó, uma força dessa maneira. Beleza? Tem como calcular essa força? Lógico que tem. Força magnética, quer ver bem? Seno de θ. Só que no lugar da carga, você substitui pelo kit, que é a corrente vezes o tempo. Porque agora você quer corrente. Força magnética, corrente, tempo, velocidade, campo, seno de θ. Só que tempo vezes velocidade é distância, é ΔS. É o ΔS que a corrente tem que percorrer aqui. Ou seja, é o comprimento do fio. Tá? Esse ΔS é isso daqui, ó, é o comprimento do fio. Ó, que é o L. Beleza? Então, no lugar de tempo vezes velocidade, substituímos simplesmente por L. E aí, força magnética, B, I, L, seno de θ. Tá aí, ó. Tem uma heroína, uma série de um filme chamada Kill Bill. Ó, você quer lembrar dessa expressão? É fácil. Se é fio, fio Bill. Fio Bill. É tosco, mas ajuda a lembrar. Então, uma porrada de aluno que lembra. Ah, se é fio, fio Bill. Beleza? Bill, seno de θ. Então, nessa passada, nós sabemos agora calcular trajetórias helicoidais e sabemos calcular força magnética em fios. Vamos à próxima passada? Vamos colocar fios paralelos e vamos ver se eles se aproximam ou se eles se repelem.
Beleza? Fios paralelos, forças de atração e repulsão. Então vamos lá, galera. Acabamos de falar sobre força magnética em fios e agora a gente vai falar força magnética em fios paralelos, tá bom? Então temos duas situações, correntes no mesmo sentido ou correntes em sentidos contrários, tá bom? Um desses casos há uma atração e outro caso há uma repulsão, tá bom? É isso que a gente precisa descobrir. Uma maneira muito simples, eu não aconselho você tentar decorar isso daqui não, tá? É muito confuso, você pode errar muito fácil. Usa a regra da mão direita, muito simples. Só a regra da mão direita. Corrente elétrica, campo magnético. Se você usar a mão direita aqui, o campo magnético do laranja vai entrar. Então, ó, X, X, X e X. Sai aqui, né? Só que eu não me interesso aqui, tá? Só vou desenhar esse lado. Mesma coisa aqui, ó. Campo magnético aqui entra. X, X, X e X. Agora o campo do verde. Ele entra aqui, dá a volta lá por trás e sai aqui. Então agora saindo é bolinha. Já nesse caso, ele entra. Bom, agora é muito simples. Os dois campos entrando, eles representam ímãs com a mesma polaridade. Se representam ímãs com a mesma polaridade, rola entre os dois uma repulsão. Então esses dois fios se repelem. Força magnética. Então fios com correntes em sentidos contrários se repelem, tá? Não decora isso, faz a regra da mão direita que é mais fácil. Nesse caso, deu polaridade invertida, um entrando e outro saindo. Com polaridade invertida, esses condutores se atraem. Então aqui vai rolar uma atração e uma atração. Força magnética. Beleza? E é lógico que tem como calcular, né, essa força magnética entre os fios. Vou ver se eu consigo fazer uma experiênciazinha mostrando isso para vocês. Colocar dois fios paralelos e vou usar uma corrente contínua de elevada intensidade. Vou usar a corrente contínua da bateria de um carro, tá? Vamos ver se consigo mostrar essa atração ou repulsão, beleza? Certo, povo, aqui é a experiênciazinha de condutores paralelos, tá? Ó, liguei os dois condutores aqui, eles passam nesse suporte, eles estão bem soltinhos aqui, tá? Ó, beleza? Aí, esse lado eu conectei ao polo negativo da bateria, certo? E o outro lado eu vou conectar no polo positivo. Então a corrente nesse fio vai para a esquerda e aqui ele volta para a direita, certo? Então correntes em sentidos contrários, tá bom? Ó, vamos ver que ação que tem correntes em sentidos contrários. Tá? Tem que ser meio rapidinho porque a corrente na bateria ela é bem elevada. E eu estou dando então um curto-circuito na bateria. Ou seja, rolou uma repulsão. Você viu que esses fios abriram, corrente com sentido contrário. Agora eu vou refazer a ligação e colocar em mesmo sentido. Bom, beleza, ligação refeita. Agora eu coloquei esses dois fios em paralelo com correntes em mesmo sentido. Vamos ver a hora que eu toco qual ação que a gente encontra aqui. Cola na hora, né? Cola na hora, beleza? Então, condutores percorridos por corrente em mesmo sentido se atraem. E condutores percorridos por corrente em sentido contrário se repelem. Valeu, galera! Nas ruas, nas linhas de alta tensão, eles tomam esse cuidado. Eles nunca deixam fios paralelos, porque a rede de alta tensão na rua normalmente é desencapada. Eles nunca deixam esses fios paralelos com correntes em mesmo sentido. Porque numa tempestade, alguma coisa, esses fios balançam e se eles chegam muito próximos, eles se atraem e dá um curto-circuito. Agora, com correntes em sentidos contrários, quanto mais próximo, mais repulsão. Mais repulsão evita um fio tocar no outro, evita um curto-circuito. Tá? Então tem aplicação esse lance aí, viu, cara? Vamos calcular essa força magnética entre os fios. A regra é assim. Se eu calcular a força magnética no fio 1, eu devo usar o campo gerado pelo fio 2. De novo,
Vou calcular a força magnética no fio 1. Então eu uso o campo gerado pelo fio 2. Tá? Então vai ficar assim. Ó. Força magnética é igual. Se é fio, fio BIL. B1 vezes L vezes I2. Tá? Vamos deixar o BIL aqui certinho. Ó. I2 vezes L, tá vendo? Campo gerado pelo fio 1, corrente do 2, ou ao contrário. Vezes o seno de 90 graus. Porque esse campo está 90 graus com um fio. Aqui vai dar 1. Campo gerado por fios. Vai algumas aulas anteriores e pega a expressão matemática de um campo magnético gerado por um fio, por um condutor. É μ0 vezes I1 dividido por 2π d. D é a distância, que no caso vai ser a distância entre os dois fios. Multiplicado por I2, multiplicado por L. Aqui, ó. Essa expressão matemática que mostra a força magnética entre dois fios paralelos. Não interessa se a corrente está no mesmo sentido ou se ela está em sentido contrário. Tranquilo? A expressão é a mesma. Não é viável também de você decorar, né, cara? Você tem que lembrar do... Se é fio, fio BIL. No lugar do B, campo magnético de condutor retilíneo. Tá? E aí você viu a experiênciazinha também. Como eu ainda não fiz a experiência, acredito que ela tenha funcionado. Tá? Vou gravar a experiência depois. Muito bem. Uma aplicação que tem uma incidência razoável, cara, eu já vi caindo isso daqui até no Enem, viu, cara? Ó, isso daqui, ó, é estilão UEM, tá? UEM, Maringá, muito estilo. E já cobraram essa expressão. Isso daqui já é mais estilo Enem. Por quê? É a aplicação da força magnética. Motores elétricos, tá bom? Motor elétrico é constituído de um campo magnético, gerado normalmente por ímã permanente ou eletroímã, certo? Um eixo de rotação, esse vermelho é o eixo de rotação, e espiras de fio de cobre. Normalmente essas espiras de fio de cobre são enroladas em volta de metal, em volta de ferro. Tá? Ele tem um núcleo de ferro. Existem duas chapinhas aqui, chamadas comutadores, e escovas de grafite. Tá? Vou fazer o seguinte. Vou mostrar para você um motor real. Tá? E vou mostrando no vídeo os tópicos desse motor real. Beleza? Galera, vamos lá. Aqui está a representação de um motor elétrico, beleza? Então aqui a gente tem os dois ímãs gerando um campo magnético. Esse campo magnético ele está subindo, beleza? Se eu testar ele com uma bússola, ele sai do ímã de baixo e entra no ímã de cima. Aqui estão as espiras, certo? Ela tem um giro, ela é bem livrinha assim, cara. Ela gira bem suavezinha, né? E aqui é aquela pecinha que eu falei para você que seria o comutador. As duas chapinhas. Ó, repara que quando eu giro a espira, as chapinhas vão trocando de posição. A chapinha que estava em cima vai para baixo. Agora de cima vai para baixo de novo, a de baixo vai para cima, elas vão trocando de posição. E esse aramezinho que está aqui, ó, é o que eu falei das escovas de grafite, beleza? Vamos ligar esse motorzinho, vamos ver. Ó, mandou a ligaçãozinha aqui. Tá, ele gira legalzinho. Agora vamos aplicar a regra da mão esquerda. Vamos aplicar a regra da mão esquerda, vamos ver se vai dar certo. A corrente elétrica entra pela chapinha de cima. Então ela sobe aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui em cima. Ó, a regra. A corrente elétrica tá aqui, ó, me acompanhando. Só que o meu indicador tem que estar para cima, porque o campo magnético tá para cima. Agora deu, ó. Corrente para frente, para direita ali, né? Campo magnético para cima, dedão deu para cá. Dedão dando para cá, ele faz esse movimento, que é o movimento que você acabou de ver aí também, certo? Ligou, o bichinho gira. Agora olha o motor real aqui, ó. Isso é um secador de cabelo. Tá? Essas duas peças aqui, ó, são eletroímãs. Então, em vez de trabalhar com ímã, a gente trabalha com eletroímã. As espiras estão ali no meio, ó. Então, quando eu giro, as espiras estão ali no meio. Beleza? São muito mais espiras e bem enroladinha. E o comutador
São essas duas pecinhas aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Aqui eu tenho que segurar e filmar ao mesmo tempo, é difícil. Aqui deu. Ó, onde eu tô com a ponta do lápis lá embaixo é uma escova de grafite, tá? E do outro lado tem outra escova de grafite, lá embaixo, ó, tá? É ali que dá o contato do motor, tranquilo? Então mandou na rede elétrica, esse carinha vai girar em altíssima velocidade, que ele é um secador de cabelo. Falou, galera, isso é motor elétrico. Beleza? Você viu o videozinho, te expliquei o motor, fica mais fácil você entender isso daqui, tá? Então o que eu vou mostrar para você agora é a força magnética aqui, ó. Corrente elétrica entrando, estabelecer a corrente elétrica entrando por aqui. Ela passa pela escova de grafite, passa pelo comutador e sobe aqui, ó, sobe aqui por cima. Vem, desce, vem e volta. Para que serve o comutador? Para que a corrente sempre fique nesse sentido. Quando a espira gira, essas chapinhas trocam de posição e a corrente sempre permanece nesse sentido, girando nessa espira no sentido anti-horário. Ela tem que sempre girar no mesmo sentido. Porque se essa corrente inverter nessa espira, inverte o sentido de rotação do motor. Aí o motor não vai girar, né, velho? Vai ficar indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Então não dá. Regra da mão esquerda. Campo magnético para cima, estabelece o dedão para cima. Gira o dedo do meio para lá, ó. A força magnética deu entrando. Agora aqui embaixo. Indicador para cima, dedo do meio para o meu lado agora. E a força magnética deu saindo. Força magnética entra aqui e sai daqui. Cara, raciocina comigo. Se essa força está entrando e essa está saindo, essa coisa vai girar assim, ó. Tá? Aqui ele faz isso, ele gira. Toda vez que gira, executa um torque. Torque ou momento de binário. Binário é porque tem duas forças, atuando em sentidos contrários, fazendo essa rotação. Momento de binário. Já vi, cara, poucas vezes os caras pedindo isso, mas já vi, tá bom? Ó, torque de um motor, ou momento de binário. O momento, que é o momento de alavanca, é FD seno de θ. Você aprende na estática. Essa força é a força magnética. Como é um momento de binário, são dois momentos, são duas forças, beleza? Então vai ficar dois momentos, força magnética. O D é o braço de alavanca. O braço de alavanca é a distância da força até o eixo de rotação. Distância da força até o eixo de rotação é o Azinho, tá bom? Então, no lugar do D fica Azinho. E o seno é 90 graus, porque o campo magnético está 90 graus com o motor nessa posição. Então, aqui é um... Tá? Eu estou calculando o torque máximo, tá bom? Que é nessa posição aí. Momento de binário igual 2 vezes Azinho vezes a força magnética. Se é Bill... Se é fio, fio Bill, B, e comprimento do fio, é o Bzinho. Eu não preciso dobrar, porque eu já tinha dobrado a força antes, tá? Comprimento do fio é o B minúsculo. Tá, momento de binário, agora presta atenção. 2 vezes A é a altura desse retângulo aqui. Bzinho é a base do retângulo. Então, 2 vezes A vezes Bzinho é a área desse retângulo. Então, o momento de binário é a BIA. É o campo magnético, corrente, e o A significa área da espira. Então, a gente deduziu isso daqui por uma espira retangular, mas ela vale para qualquer formato. Tá? Momento de binário de motor elétrico é BIA. Campo, corrente e área, BIA, beleza? Lembra da sua amiga, lembra da BIA. Povo, então isso foi força magnética, cara. Falamos todos os tópicos relacionados à força magnética em cargas e força magnética em fios, tá bom?
Agora é treinar exercício, tirar dúvida e partir para o próximo tópico que será indução. Tranquilão? Um abraço, até mais.